Bom, aqui nesse último vídeo da aula eu vou mostrar algumas operações especiais para manipular listas. Eu vou começar pelo conceito de sublistas, já que a partir de alguns comandos em Python é possível gerar subconjuntos de uma lista. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos supor que eu crio uma lista a partir do comando range. Então essa lista, nomeada também de lista, ela vai armazenar os valores 0, 1, 2, 3 e 4, já que eu coloquei como limite do range o 5. Então eu posso falar aqui para o Python, olha, me gere uma sublista de lista do 0 ao segundo elemento da lista. Então aqui ele vai gerar 0, 1. Eu posso também pedir para ele gerar um subconjunto da variável lista que comece da segunda posição dessa lista e vá até o final. Então aqui ele vai gerar 2, 3 e 4. Eu posso também definir os critérios de início e de fim dessa forma aqui. Então eu posso falar, olha, me gere um subconjunto da variável lista que comece na posição 2 e gere até o quarto elemento dessa lista. Assim como também no range, eu posso definir os intervalos. Então eu posso falar, olha, começa na posição 1 da lista, vai até a posição final, certo? Então aqui entre os dois pontos fica vazio, o Python ele entende que ele tem que ir até a posição final, e pule de 2 em 2 números. Então ele vai gerar um trecho. Então vamos demonstrar no Jupyter mais alguns exemplos. Aqui eu vou criar uma lista, vou chamar de variável A. Tá? Vou fazer utilizando o range. Vamos supor que início 0, vai até a 15, e vai pulando de 3 em 3 elementos. Então, se a gente tiver essa lista, 0, 3, 6, 9 e 12. Ou melhor, vamos fazer até 20. Tem até 18. Posso falar para ele, olha, me pega até o terceiro elemento dessa lista. Então, ele gera aqui 0, 3 e 6. Posso falar até o terceiro elemento, então 6, mas começando pelo índice 1. Então, ele vai até o 3, vou começando até o índice 2, até o 6. O que eu posso fazer também é deixar em branco aqui, porque ele entende que tem que começar no índice 2 e ir até o fim da lista. Assim como eu também posso declarar, então, posso falar até a posição 7, pulando de 2 em 2 elementos. E assim eu consigo gerar sublistas de uma lista no Python. Outra questão especial com listas é como cloná-las, já que tem um problema que gera confusão no Python, assim como outras linguagens de programação. Então vamos supor que você cria uma lista numa determinada variável. Aí você cria uma outra variável e você atribui como valor dela a variável que você criou anteriormente. Então nesse caso vocês têm duas variáveis e naturalmente você pode assumir que você tem duas listas, mas não é o que acontece. Na verdade, você tem duas variáveis que elas estão apontando para a mesma lista. E isso pode gerar confusão, como eu vou mostrar no Jupyter para vocês. Então vamos supor que eu tenho uma lista 1, que eu vou chamar de A, certo? Como eu mostrei anteriormente. Então vou fazer de 0 a 15. Vamos supor que eu tenho uma segunda lista, B, que ela é igual a A. Então se eu ver A, ela vai ser uma lista dos elementos que vão a 0 a 14, e B é a mesma coisa. Agora vamos dizer que eu atualize a primeira posição de B por menos 1. Então, se eu olhar B, a primeira posição foi atualizada. Agora eu pergunto para vocês, o que vai estar armazenado na variável A? A lista como era anteriormente ou a lista como eu atualizei em B? Vamos ver? Está a lista como eu atualizei em B. Por quê? O que está acontecendo aqui? O Python, quando eu fiz isso, ele criou uma primeira lista, e quando eu atribuí o valor de A a B, ele não criou uma segunda lista. Ele só criou uma nova referência à lista A. Então eu tenho uma lista e duas variáveis. Então isso quer dizer que quando eu atualizar qualquer uma delas, o resultado vai ser replicado na outra. Então se eu fizer dessa forma aqui, por exemplo, atualizei a sexta posição com o elemento 8. Se eu ver o B, vai estar da mesma forma. Mas agora vamos dizer que eu queira criar duas listas idênticas. Tem três formas que eu posso clonar uma lista, como eu vou mostrar nos slides. Então a primeira forma é utilizando o comando for e uma lista vazia, ou eu posso utilizar o comando copy, ou eu posso fazer a partir dos comandos de sublistas. Então vamos supor que eu tenha uma variável A, como eu criei anteriormente, e agora eu quero criar uma variável B, mas que tem uma lista idêntica, mas uma lista diferente. Então com for, eu posso fazer dessa maneira. Posso acessar cada elemento de A, e posso inserir cada elemento de A em B.
Então, se eu ver B agora, ele é idêntico a A, só que se eu alterar, se eu fizer qualquer alteração em B, essa alteração ela não é replicada em A. Então essa é a forma mais difícil de ser feita, a partir do comando for, iterando a lista A e copiando cada elemento na lista B. Ou eu posso utilizar um módulo em Python chamado copy. E se eu quisesse fazer dessa maneira, eu crio B aqui, e eu utilizo o comando copy dessa maneira. E aí eu crio uma nova lista armazenada em B, que se eu fizer qualquer alteração como eu mostrei anteriormente, não vai ser replicada em A. E outra maneira ainda mais prática é utilizar o comando que nós mostramos anteriormente de sublista. Então vamos supor que eu tenho a variável A, e eu quero criar uma lista idêntica, a que está armazenada na variável A, mas diferente, certo? Não é a mesma lista. Então eu posso fazer dessa maneira aqui. Então basicamente o que o Python vai entender, olha, copia uma lista, né? A lista que está armazenada em 0, do início ao fim. Então se eu fizer assim, gerei a lista B, então novamente, né? Vamos atualizar a última posição aqui para 0, por exemplo. Então a última posição foi atualizada para 0, e a lista A continua como estava anteriormente. Então aqui eu tenho duas listas diferentes, e não duas referências para uma única lista, como eu mostrei no começo. Bom, outra questão é a pertinência em listas. Então, o que isso quer dizer? Como é que eu checo se um elemento ele faz ou ele não faz parte de uma lista? Então, a maneira de fazer isso é utilizando o comando in. Então, no começo dessa aula, eu mostrei uma variável pessoa info com algumas informações sobre mim, certo? Então, mostrei o meu nome, minha idade e a minha profissão. Em um determinado momento, eu busquei pelo índice do meu sobrenome. E o Python deu um erro. Se isso acontecesse, por exemplo, dentro de um programa, na execução do programa, o Python daria um erro e seu programa não prosseguiria. Então aqui talvez você gostaria de colocar uma condição para saber se o sobrenome existe ou não. Então uma forma que vocês poderiam fazer é dessa maneira aqui. Se Castro Ferreira estiver presente na lista, aí vocês podem manipular o índice. Então aqui, peguei ele, eu só vou imprimir. Caso contrário, pode imprimir uma mensagem, né? Sobrenome não faz parte da lista. Então vamos ver o que acontece agora. Ele fala, sobrenome não faz parte da lista. Agora vamos supor que eu insira o meu sobrenome. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, aí ele devolve a posição. Se a gente ver agora aqui, está no índice 3, né? 0, 1, 2, 3. Então meu sobrenome está nessa posição da lista. Eu também poderia ver o contrário, né? Fazer um not in. Eu poderia vir aqui, vamos supor, se Castro Ferreira, né, o sobrenome, não estiver presente na lista, né, e essa informação ela é importante, adicione-a. Então aqui ele adicionaria a informação. Então é dessa forma que vocês checam se um elemento está dentro de uma lista ou não. Vamos supor, por exemplo, que eu tivesse um texto, Barack Obama is the President of United States. Eu vou gerar isso aqui em lista, utilizando o comando split, que a gente vai aprender na próxima aula, quando nós tivermos uma aula só dedicada a strings, variáveis textuais. Então aqui eu tenho uma lista com todas as palavras do texto. Eu posso checar, né? Tiago está presente em A? Não, não está presente. Né? Barack está presente em A? Sim, está presente. Presidente está? Não, não está. Em letra maiúscula está? Está presente. Então, é assim que vocês checam a pertinência numa lista. Bom, uma outra operação que pode ser muito interessante é como é que faz a concatenação de múltiplas listas. E isso é dado pelo comando mais. Quando vocês utilizam o comando mais
numa variável numérica, o que ele vai fazer é a soma. Quando vocês utilizam o comando mais entre duas listas ou mais, ele vai concatená-la em uma só. Então vamos supor que eu tenho uma variável A, aqui de novo, certo? Então A vai de 0 a 9. Então, vamos supor que eu tenho uma variável B. Ela vai de 10 a 0 e menos 1 por passo. Então é dessa maneira. É uma lista quase invertida, né? Poderia fazer dessa maneira aqui. Então uma lista invertida. Aí se eu quiser concatenar as duas, basta fazer A mais B. Então ele faz a concatenação das duas listas. O comando de concatenação ele também pode ser muito interessante caso vocês queiram adicionar um novo elemento na lista, mas não na última posição como o append faz. Então nesse caso o que vocês poderiam fazer, por exemplo, é colocar o elemento que vocês querem entre uma lista. Vamos supor que eu quero inserir o 300 no começo dessa lista C aqui. Tá? Vamos armazenar isso aqui numa variável C. Vamos dizer que aqui nessa lista agora eu quero armazenar o valor 300 no início dela. Então basta fazer dessa maneira aqui. E claro, armazenar numa nova variável. Posso ainda armazenar no meio, né? Então vamos supor que tivesse A, 300 mais B. Então aqui ele faria... Opa, aqui eu fiz um erro. Não precisava colocar entre colchetes. Então aqui ele vai armazenar. Lembrando que sempre eu tenho que colocar o elemento dentro de uma lista, porque caso eu fizesse isso, um erro é dado. O Python ele não saberia o que fazer se eu quisesse somar uma lista com um número. Então eu tenho que somar uma lista com outra lista para que ele possa concatená-los. Por último aqui eu posso mostrar também como duplicar uma lista. E a duplicação ela se dá pelo comando de multiplicação. Vamos supor que eu tenho aqui uma lista, um único elemento 0. Mas eu quero uma lista com 20 elementos zeros. Então eu posso fazer a multiplicação. Ele me gera uma lista com 20 elementos. Tá? Mesma coisa eu posso fazer para múltiplos números. Né? Então, vamos supor que eu quero que repita essa sequência 3 vezes dentro de uma lista. Ele repete 3 vezes. E aqui por último também tem os comandos min e max, que eles são utilizados para achar o elemento mínimo e máximo de uma lista. Então, se eu quiser achar o elemento máximo dessa lista, ele vai me devolver o elemento mínimo. Também posso fazer a soma dos elementos. Tá? Ele soma. E outra opção que pode ser interessante também é que vocês podem ordenar essa lista. Então, aqui são algumas das operações que eu mostrei. Claro que tem muitas outras que eu não vou cobrir nessa aula, mas aí eu queria deixar para vocês como referência a documentação do Python. Sugiro que vocês acessem esse site e vejam todas as operações que é possível fazer com esse tipo de variável, que é uma variável muito importante em qualquer programa que vocês venham a construir. Então, essa é a documentação oficial sobre listas. Ele te mostra aqui todas as operações que é possível. Bom, antes de terminar essa aula, eu quero passar um exercício para vocês. Eu quero que vocês escrevam um programa que receba uma sequência de números terminada com o número 0 e imprima essa sequência na ordem invertida. Então, na última aula, a gente vai conferir como é que resolve esse exercício e aí vocês podem comparar com a resolução que vocês deram. Então, aqui só para sumarizar o que nós vimos nessa aula, foi introduzido a vocês listas em Python e a gente aprendeu muitas operações que é possível fazer com esse tipo de variável, como acesso, inserção, atualização, remoção, retornar o tamanho da lista, percorrer uma lista, como achar sublistas de uma lista, como que se clona uma lista, como é que se faz a pertinência, concatenar múltiplas listas, duplicar listas, achar mínimo, máximo, soma, os elementos numéricos de uma lista, assim como nós também vimos a documentação para que vocês possam consultar todas as operações, inclusive as que não foram dadas nessa aula. Tá joia? Então, por essa semana é só. Bons estudos a todos.